Meu nome é Rafael Balducci, eu só me chamo de Balducci, meu nome não é Rafael Balducci, meu nome é Rafael Balducci. É engraçado quando eu falei Rafael Balducci, porque é o seguinte, eu participei de umas 3 exposições diferentes, com pessoas diferentes, curadores diferentes, em lugares diferentes, e todo mundo escreveu meu nome errado. Aí eu resolvi que o meu nome então ia ser Rafael Balducci, já que está todo mundo escrevendo errado estava eu. Aí eu deixei de escrever errado e eu passei a escrever meu nome errado também. Aí, a primeira exposição que eu participei foi uma mostra de mini gravura no Museu de Arte do Espírito Santo, que foi tipo uma reabertura do museu há muito tempo atrás. Eu devia estar no 3º período, ou 2º período, então isso era 97, ou por aí, eu não vou saber as datas assim. E eu fui selecionado e tinha trabalho do mundo todo, foi muito legal, para mim foi o primeiro. Eu ainda era aluno, eu nunca tinha feito nenhuma exposição, e eu comecei a trabalhar com a Virgínia, que era minha professora de gravura. Eu não lembro o sobrenome dela, também tem muito tempo que não vejo Virgínia. E eu comecei a gostar de trabalhar com gravura e depois da aula tinha um horário vago que ela começava a fazer os trabalhos dela. E eu comecei a frequentar esse horário com ela. E aí eu comecei a fazer uma produção minha. E eu comecei fazendo gravura em metal e era horrível, era péssimo. O trabalho de gravura em metal que eu fazia era péssimo. E aí eu comecei a inserir uma história de computador junto com o lance da gravura. Só que assim, eu não produzia, não usava o computador como ferramenta para produzir. Eu não entrava no computador, no Photoshop, para poder produzir a imagem. Eu pegava as peças de computador, passava tinta na peça de computador e imprimia essa peça de computador. E aí, então eu tinha o trabalho, ele tinha uma mistura de um monte de coisa, que era uma mistura muito maluca, assim. Então tinha uma coisa de handmade, de você pegar, é um desenho que já está pronto, né? Quando você pega uma placa de computador, de qualquer equipamento eletrônico, ele tem uma quantidade de linhas e pontos, né? Que criam um padrão que não tem nada não tem um objetivo estético aquilo, né? O objetivo dele é um objetivo de engenharia, da geração daquela eletricidade para transformar aquilo numa ferramenta. E eu pegava esse desenho, né? Eu tinha esse negócio do desenho já está pronto, então tinha um pouco de handmade no trabalho. E eu pegava aquele desenho e imprimia ele. E na época que comecei essa história de pegar a placa de computador e imprimir a placa de computador no papel, foi uma época que eu ainda estava numa história de discussão de técnicas, né? Que eu estava muito no início do curso, então se falava muito de estilogravura, gravura em metal, lito, linóleo-gravura, e tinha essa coisa da importância da técnica, qual era a técnica que era produzido o trabalho, né? Se você fazia com a pedra era lito, se fazia com a madeira era estilo. E como eu estava fazendo com uma placa de silício, que é o material que é usado para produzir aquela placa de computador, que é silício e cobre, eu comecei a chamar aquela sequência de trabalho de siliciogravura. O que na verdade hoje eu acho uma bobagem, porque a técnica está muito mais para a história do handmade, de você buscar um desenho que já existe no mundo e trazer esse desenho para dentro da gravura, do que qualquer outra coisa. E tinha uma discussão também
as gravuras eram únicas, eu não fazia uma gravura com o objetivo de ter uma tiragem, porque para mim não fazia sentido eu pegar uma placa de computador, numerar, passar tinta igual, fazer uma impressão daquele desenho e numerar aquele desenho, porque para mim não fazia muito sentido essa questão da possibilidade da reprodução, de fazer um monte igual, né? Porque o desenho não era meu. Então eu comecei a fazer monotipias, eu pintava a placa de uma cor, ou misturava várias cores na mesma placa e imprimia. E todo esse processo foi todo produzido dentro de uma sala de aula. E aí eu coloquei um trabalho em que eu ainda interferia, depois de gravado a gravura, eu ainda interferia, ainda tinha uma coisa de interferir, e que depois o meu trabalho ele foi num processo de evolução que é mais de purificação. Eu comecei a remover questões do trabalho. Tudo que eu comecei a achar que era um excesso, eu passei a tirar fora do trabalho. Então, a questão de eu fazer uma interferência após ter feito a gravação, eu comecei a achar que aquilo não fazia sentido também. Então, comecei a tirar aquilo do trabalho. A questão do trabalho ser muito colorido, eu comecei a tirar também. Até o ponto que eu comecei a tirar a questão da gravura do trabalho. E eu comecei a trabalhar só com o desenho das linhas do computador, né? Então eu escolhia uma placa de computador ou de qualquer equipamento eletrônico, mas eu sempre dava preferência para o computador porque eu tinha uma história de computador e vai ficar ruim de vocês montar isso porque eu começo a lembrar das coisas e voltar lá atrás. Eu fiz segundo grau técnico em informática e comecei a trabalhar com montagem e conserto de manutenção de computador. Então eu já tinha uma relação com o equipamento. E quando eu comecei a produzir, que esse equipamento, que essa relação que eu tinha de ver o equipamento por dentro, começou a entrar no trabalho, inclusive já foi muito no início do meu processo artístico mesmo, como artista, né? O meu primeiro trabalho exposto foi utilizando essa questão do computador. Então, eu comecei a buscar essa imagem que tinha no trabalho, usar esse ready-made. E aí eu comecei a ter uma percepção da gravura como um outro processo que saía daquela história toda que todo mundo conhece da gravura, de ter a possibilidade de múltiplas cópias, enfim, de todos os teóricos que teorizaram todas as teorias. Que era, na verdade, uma questão de você ter um negativo e, a partir daquele negativo, você produzir um positivo. Essa era a minha relação com a gravura. Então, eu não tinha essa preocupação da possibilidade de fazer um monte de cópia. A minha relação com a gravura era sempre de estar de lidar com o negativo para esse negativo gerar o positivo. E aí eu passei a ver a gravura em outras situações. Toda situação que para mim eu tinha um negativo que gerava um positivo, eu passava a compreender aquilo como gravura. Então, se eu fazia um molde e a partir desse molde eu fazia uma pintura, então eu produzi o negativo, que era o molde, e esse negativo gerou o positivo. Então isso para mim eu tinha uma relação de gravura. Quando você me filma, você está gerando uma fita de vídeo. Essa fita de vídeo exposta na tela do monitor
para mim tem essa relação de você estar fazendo um negativo e estar expondo um positivo. Então, eu comecei a perceber a gravura de uma forma diferente do que a gravura era e comecei a trabalhar com gravura em outras situações que a gravura não permitiria. Então, eu participei da reabertura do Mais com a exposição de mini gravura. Depois o Mais voltou a fechar. Aí ficou bastante tempo fechado. E aí teve uma exposição de reabertura do Mais quando Neuza entrou para a Secretaria de Cultura, que foi a exposição Ruído. Nessa exposição eu fiz tecnicamente é um plotter de recorte, que é você tem não sei qual é o nome daquele negócio, é um vinil grandão, um quadradão de vinil que você bota dentro de uma impressora e ela vem com uma lâmina e corta aquele vinil com o desenho que você coloca para ela cortar, né? É uma impressora mesmo, você bota o arquivo do Corel com o desenhozinho que você quer que ela corte e ela vai e corta aquilo e você tem o desenho que você fez num vinil adesivo. E esse vinil adesivo eu colei na vitrine do museu. Que o Mais, ele tinha 3 janelas grandes, de frente para a avenida, ali de frente para a Fafi, 3 janelas grandes, e eu fiz o desenho ocupando essas 3 janelas, como se fosse um tríptico, apesar de eu achar essas coisas de díptico, tríptico, tudo uma bobagem. Que no final é um trabalho só, então não é um tríptico, é um trabalho. E era um desenho dessa história, eu pegava uma peça de computador, buscava nela uma situação de algum desenho que eu achava que era mais interessante, que plasticamente chamava mais atenção, ou tinha alguma composição que melhor. No caso, eu queria uma coisa que fosse ocupar os 3, mas que fosse gerar uma imagem só. E aí, a partir dessa, eu tirava essa imagem, eu limpava essa imagem. No caso do plotter de recorte, eu passei ela para dentro do computador e fiz o projeto para poder ser impresso no vinil, cortado o vinil e depois aplicado no vidro. Então ele sempre teve esse processo de um desenho que já era pronto, de um desenho que não tinha, o desenho não tinha nada de nenhum objetivo estético, nem nada disso, e que eu buscava esse desenho e inseria ele dentro de uma outra história de gravura. E aí, com essa história do plotter de recorte, eu comecei a usar o plotter de recorte como um molde para fazer pintura. Nem era eu que executava as pinturas também, então eu tinha a preocupação de fazer sempre um negativo. O positivo nem era o meu objetivo, era um objetivo como um produto final, mas não era meu objetivo de trabalhar em cima do final, que era o positivo. E então eu teve uma sequência de trabalhos em que eu produzia esse molde, mandava imprimir no plotter de recorte, adesivava em cima de uma superfície e aplicava tinta. E eu fiz uns trabalhos com tinta automotiva em que eu levava numa oficina de carro e pedia para o cara pintar o negócio para mim. Então ele fazia a cobertura da cor que eu escolhia, aí eu aplicava o molde e aí ele fazia a pintura depois por cima daquilo ali, gerando a imagem. Então, para mim, isso sempre era uma gravura. Eu comecei também, nessa mesma época, a trabalhar com vídeo. E a minha relação com o vídeo também era uma relação de gravura. Eu trabalhava com projeção de vídeo e, para mim, aquela superfície que recebia a imagem do vídeo era o meu positivo. Eu tinha uma imagem dentro de um projetor
essa imagem dentro do projetor era o meu negativo e ela era projetada na superfície da parede, gerando uma imagem que era o positivo. Então eu sempre tinha essa relação de estar fazendo gravura. Esses trabalhos de vídeo, geralmente eu trabalhava com uma textura, com uma coisa que fosse abstrata e que que não tivesse um conteúdo, que a imagem não passasse um conteúdo. Então, tinha uma coisa também de minimalismo nesse sentido de buscar a imagem só. Então, eu não utilizava pessoa ou paisagem, nada que fosse criar uma relação com alguma outra coisa que estivesse fora daquela imagem. Então, eu trabalhava sempre com texturas. Eu procurava uma coisa que gerasse uma textura em movimento e aí eu filmava essa coisa, esse movimento dessa textura e projetava essa textura na parede. E nisso eu ainda estava nesse processo de entender isso como uma gravura. Eu cheguei a fazer algumas exposições em alguns lugares, projetei no Vitória Cinevídeo, também não vou lembrar qual ano do Vitória Cinevídeo que eu projetei isso, que foi numa festa de encerramento. A festa de encerramento foi no... qual que é um... Saldanha da Gama, né? Qual que é o nome daquele prédio do Saldanha, que tem na curva do Saldanha, bonito, de frente pro Penedo? Clube do Saldanha. Aí fiz a projeção lá dentro, numa das paredes, e era uma projeção que era uma coisa borbulhando, e quando você projetava na parede, a impressão que você tinha a imagem da parede borbulhando. E o borbulhando era uma bala de coco. Eu fazia a bala de coco, ela gerava uma textura por igual, diferente da água fervendo, que se você ferver ela numa panela, ela ferve do centro para a borda. A bala criava uma massa que ficava toda ela borbulhando como se fosse polenta, só que ela dá mais tempo de cozimento, então funcionava melhor e não explodia igual a polenta. Então, o meu trabalho de gravura sempre teve essa relação diferente, assim, que para mim era de produzir o negativo para gerar o positivo. Não tinha nada de reprodutividade técnica, de nada disso. Eu participei da exposição lá da mostra das mini gravuras. Depois dessa exposição das mini gravuras, eu fui selecionado no Salão do IASIG. E nessa seleção do Salão do IASIG eu fiz uma exposição que eu fiz também mini gravuras, que eram monotipias feitas com placas de computador. E eram muitas. Devia ser umas 200 gravurinhas pequenininhas que ocupavam a parede toda. Então tinha uma distância igual delas e fazia ocupando a parede toda. E as gravuras eram muito coloridas. Eu pegava a peça do computador, eu cortava antes o papel, fazia um monte de quadradinho de papel, devia ter uns 5 centímetros por 5 centímetros, e aplicava tinta na gravura e imprimia em cima daquele papelzinho ali. E aí eu fiz uns 200, eu acho, sei lá, muitos. E depois dessa exposição do IASIG, eu fui selecionado para o Salão do Mar. Eu fui selecionado 2 vezes para o Salão do Mar. E comecei a participar das exposições no Semone 2, a exposição de início do semestre, que todo mundo chamava de exposição do Lando, porque era ele que organizava. Enfim, ele não é que organizava, a exposição não tinha muito bem uma organização, mas ele fazia tipo um controle do nome das pessoas que participaram, né? E cada um chegava lá, botava, escolhia o lugar. Quem chegasse primeiro botava na parede, e aí você chegava depois e não tinha mais lugar. Enfim.
E era um espaço que eu achava muito legal de você fazer experimentações, mas você está fazendo uma experimentação que está exposta ao público. Isso era legal também, de você. Então, você tinha meio que uma responsabilidade, assim, de fazer um negócio um pouco mais sério, de não ser uma bobagem, de não ser um negócio só pendurado na parede. E era uma exposição, e chegou um momento que a exposição passou a ter convite, enfim, e aí ficou com a cara de uma coisa mais sériazinha, assim, então você levava mais a sério para produzir e botar ali, era legal. Fiz alguns experimentos legais lá, eu fiz um trabalho lá em que eu pegava uma foto da internet, na hora que botava para baixar um arquivo da internet, e no meio do download, eu cancelava o download. E aí o arquivo, ele tinha o tamanho dele, que ia ser o tamanho final dele. Aí você tem a imagem pela metade e o computador, ele inventava a continuação dessa imagem. Então era um defeito. Você tinha a metade da imagem, a outra metade era um defeito. E o defeito, ele é a expressão da máquina. Né? Quando o que a máquina só faz aquilo que você manda ela fazer. Quando ela faz alguma coisa com defeito, aí é ela que fez. Então tinha uma coisa dessa da própria expressão do computador ali e não deixava, sei lá, enfim, mais ou menos isso. E foi na exposição, cada exposição tinha, as exposições eram temáticas. Essa foi a exposição de sexo, então eu peguei e baixei um arquivo de putaria e na metade do arquivo eu cancelei e aí tinha um pererecão em cima e embaixo era o defeito que o computador fez. Esse trabalho provavelmente não existe mais, deve ter ido para o lixo logo depois da exposição. Aí eu também, nesse período, eu trabalhava com o vídeo, trabalhava com as gravuras, né, de fazer as monotipias ou começar já a fazer os plots de recorte e tal. E comecei a trabalhar também com o arquivo digital. E a partir dessa ideia de usar a própria linguagem da máquina para gerar esse arquivo, essa imagem, eu passei a estudar como que a máquina gerava as imagens. E aí eu comecei a fazer uma sequência de trabalho que fui inclusive selecionado para um outro Salão do Mar, numa outra oportunidade, com um trabalho que eram 3 pixels impressos, devia ter, sei lá, 2 metros por 2 metros, e cada trabalho era um único pixel, de uma cor só, era um quadrado de uma cor só, era um pixel só de imagem, impresso gigantão, e eu chegava na cor desse pixel usando a palavra mar. Eu abri o arquivo do computador, um BMP, e eu abri ele num outro programa de leitura de hexadecimal. Então você abre a linguagem do computador na tela. Então no lugar de você ver a foto, você vê um texto gigante de um monte de caractere misturado, com letra, com número, com símbolo, com um monte de caractere misturado. E que, inclusive, se você pegar um arquivo JPEG e tentar abrir ele no Word, é capaz de dar mais ou menos esse resultado. E aí eu comecei a estudar como é que funcionava a construção dessa imagem. Eu usava o BMP porque o BMP ele não tinha um processo de compactação dessa informação, então ele trabalhava com essa informação crua. E o arquivo, quando você abre ele no texto dele, ele tem um cabeçalho e aí ele começa a contar, a cada 3 caracteres ele gerava 1 pixel de cor. E os caracteres é aquela bagunça de um monte de letra, um monte de número misturado, que é só um código para a geração da imagem. E eu comecei a inserir nesse código as palavras.
E eu tinha que dar a preferência de trabalhar com palavras de 3 letras, porque cada 3 letras me gerava um pixel. No caso do Salão do Mar, como era um salão temático com mar, e aproveitando que mar é uma palavra que tinha 3 letras, eu tinha e ainda tem, eu escrevia mar com 3 letras maiúsculas, M maiúsculo, A maiúsculo, R maiúsculo, isso gerava um pixel de uma cor, que era um verde meio desbotado. E escrevia mar minúsculo, escrevia mar com a primeira letra maiúscula, e aí eu tinha 3 pixels de cores diferentes. Essas cores diferentes, elas estavam dentro de mais ou menos uma mesma paleta, porque ele vai caber dentro de uma situação em que as letras estão muito próximas, né? Então, o mar todo maiúsculo acabava tendo uma cor diferente, mas o mar com minúsculas e com a primeira maiúscula gerava as cores bem parecidas, assim, tinha uma diferença pouca de uma cor para outra, mas era uma diferença. E tinha e aí eu mandava imprimir isso, e eu imprimia esse único pixel, eu fazia uma imagem que era um pixel só, e mandava imprimir esse pixel, e aí mandava ampliar para imprimir ele de 2 metros por 2 metros, que eu acho que era mais ou menos o tamanho do negócio também. E aí esse trabalho foi selecionado no Salão do Mar. Na época que teve a exposição aqui na galeria, a exposição do 5031, eu tinha sido selecionado para um desses salões do mar, que eu não me lembro se foi o primeiro que eu participei com vídeo instalação, ou se foi do segundo, que é esse que eu trabalhei com essa imagem do pixel com a palavra mar. E aí a Neuza fez uma curadoria com a galera que tinha participado de salões e tal, uma galera que estava aparecendo no mercado de arte e estava sendo premiado e tal. E participou eu, Luciano Cardoso, Elisa Queiroz, Lando é um que não estava, que entrou de gaiato na parada, Marusa, é Marusa o nome dela? Marusa. Porque às vezes eu acho que é Marilza. Tinha mais gente. Enfim, tinha mais gente? Eram 5, né? Falei todo mundo? Não, tinha Júlio Schmidt. Júlio Schmidt. Fabrício Coradello estava nessa exposição? Eu também não lembro. E essa galera toda, tirando o Lando, que inclusive eu não sei porque que o Lando está nessa exposição, tirando o Lando, essa galera toda era mais ou menos da mesma geração, assim, que a geração, eu tenho para mim, se eu for medir assim, foi de 2 a 3 turmas da UFES. A galera da Elisa, eu entrei na UFES, Elisa estava começando a sair da UFES. Eu entrei em 96, eles devem ter saído em 98, não sei. E aí teve essa geração da Elisa, a minha geração que era junto com Júlio Schmidt, Marusa e Fabrício Coradello, que não estava nessa exposição, mas também era dessa. Luciano Cardoso também estava, eu falei Luciano Cardoso. Luciano Cardoso é da turma de Elisa. Assim, turma que eu falo assim, é mais ou menos, eles estudaram junto, não era, fez a matrícula em, sei lá, 82, entendeu? Mas era assim, um de 82, outro de 83, outro de 84. A minha turma era 96, 97, tinha alguém de 98, então acabava gerando uma geraçãozinha que acabava assistindo as mesmas aulas, né? E essa geração acabou tendo uma produção artística muito grande, né? Foi muito efervescente, assim. E junto com a galera da Elisa, assim, da época da Elisa, tinha Elisa, Luciano Cardoso, Júlio Tigre, tinha um monte de gente, cara. Quando já a galera
que estudou junto comigo, eu, o Júlio Schmidt, Fabrício Coradello, tinha um outro menino que não fez artes plásticas, mas também produzia junto com a gente, que era o Robert. É Robert o nome dele? É ruim de eu lembrar, eu tenho a segunda pior memória do mundo. E aí teve uma galerinha que veio depois, que quando eu estava saindo da UFES, era a galera que estava entrando. E era uma galera que a gente aproveitou um momento na UFES que eu acho que foi muito legal, assim, que era um momento em que a gente tinha um espaço para produzir arte. A gente não tinha um espaço só para assistir aula. Juliana Morgado também é dessa mesma época de Elisa. Cirilo, qual é o nome dele? Foi professor aqui. É Cirilo mesmo? É porque eu acho que é sempre uma piada, eu acho que ele tá zoando ele com aquele personagemzinho do Carrossel. Ah, não sei o sobrenome dele, não. Então tinha uma galera que foi fazendo mesmo, que criou essa geração assim, de estudantes da UFES e que tinha bastante espaço para poder produzir. E eu acho que o fundamental era ter esse espaço também para discutir arte. A gente teve um período em que o Didico era o diretor do Semone 2, e o Didico deixava o espaço muito aberto para a galera poder frequentar. Então tinha ensaio de banda, tinha grupo de estudo, tinha gente que ia lá para pintar e ficava lá de noite pintando, tinha um espaço para você guardar o seu material, para você usar mesmo, colocar sua tela na parede para poder pintar. Eu conseguia usar a sala de gravura, usei bastante sala de gravura nessa época. E tinha principalmente as pessoas juntas, né? E aí as pessoas juntas, elas conversam e as histórias vão evoluindo e as pessoas vão crescendo. E eu acho que esse espaço era muito, muito bom nesse sentido. E o Lando criou um grupo de estudo na sala de pintura e a galera ia para lá para estudar. Se eu não me engano, estudava argan, eu ficava assim, até meio, achava meio fora do lugar. Mas enfim, eu acho que na verdade era só um pretexto para as pessoas estarem conversando sobre arte. O objetivo não era entender o argan, era discutir arte o tempo todo. E eu acho que esse era um ponto geográfico, né? O Semone 2 era um ponto geográfico onde aconteciam essas reuniões e a partir daí começou-se a produzir muita coisa. Depois do Salão do Mar, em que eu fiz esse trabalho do Pixel, eu participei dessa exposição aqui no 5031 e fiz uma exposição em São Paulo, fiz uma ou duas exposições no Rio. A exposição no Rio foi com essa história do trabalho do Pixel também. E aí lá, no lugar da palavra mar, eu usei a palavra rio. E a exposição que eu participei em São Paulo foi via IASEG, que eu tinha sido selecionado, ganhei prêmio. Eu, Luciano Cardoso e Fabrício Coradello ganhamos o prêmio juntos. A banca, foi até um negócio que eu achei legal, a banca decidiu não dar primeiro, segundo, terceiro lugar, mas pegou os 3 prêmios, juntou e dividiu por 3 e deu igual para cada um dos 3. E a exposição, acho que de selecionado devia ter umas 6 ou 7 pessoas. E tinha o trabalho nosso lá. Depois dessa exposição do Rio, que eu fui selecionado para participar dessa exposição no Rio, num lugar que eu não vou saber o nome também, casinha de alguma coisa, no aterro do Flamengo.
Aí eu fui selecionado, eu ainda estava estudando na UFES. E aí essa exposição foi acontecer só um ano depois, eu já tinha saído da UFES. E eu comecei a dar aula. Ó, tô até na briga aí. E essa exposição no Rio de Janeiro foi a última exposição que eu participei. Depois que eu comecei, eu fiquei um ano lecionando na escola estadual, lá em Cariacica, não lembro o nome da escola também. Aí eu desisti e comecei a trabalhar com vídeo, e aí eu fui em direção à publicidade e ao cinema. E hoje a minha produção artística é toda voltada para o cinema.